Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Dungeon Ideai o Motomeru no Amashigateru Darouka, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por THEQUB Overload, links na descrição do vídeo. Alguém lá em cima gosta de mim. Capítulo 5. Sorria como se você quisesse. Este foi um feito inacreditável. Era tão inédito que ninguém teria acreditado se eu não tivesse a prova em minhas mãos. Eu tinha feito o impossível. Eu, Belo Cranel, um aventureiro sem nome e sem nível, matei um minotauro. Eu estava em Orario há apenas 2 semanas e acabei de matar um minotauro. Tive a sensação de que poderia estar crescendo muito rápido, senti como se fosse o próximo Kudizo. No entanto, eu não fiz nenhum dano à besta em si, ela apenas caiu de um penhasco fazendo o que deveria fazer: caçar e matar aventureiros. No entanto, eu o conduzi até lá, ou seja, fiz com que caísse da borda. Eu era responsável por sua morte. Eu tinha matado um minotauro. Eu matei um minotauro. Eu fiz isso. A princípio, tudo o que pude sentir foi medo. Este também não era o tipo de medo de Doluque. Este foi o medo que gritou com você dizendo: não havia nada que você pudesse fazer. Era impossível. Eu estava em pânico, sabia que não podia fazer nada. Eu me obriguei a continuar me movendo, como se eu fosse um coelho fugindo de uma raposa. Não sei porquê, mas não fiquei paralisado no lugar. Qualquer humano teria congelado de medo e choque. No entanto, algo apenas me empurrou para continuar correndo. Isso me obrigou a correr. Eu precisava correr. Eu tinha que correr. Houve também outra coisa que notei. Sempre que eu pensava no Minotauro, tudo que eu conseguia pensar era o quão impotente eu realmente era. Eu quase morri hoje. Bem, jogando meu novo medo encontrado em minotauros ao vento, eu encontrei um novo medo logo após a morte oportuna do minotauro. Era uma menina. Uma garota com cabelo loiro encharcado de sangue, olhos dourados frios, uma máscara pálida, sem emoção, coberta de sangue para o rosto. Seu florete estava pingando sangue de alguma criatura ou pessoa infeliz que cruzou seu caminho. Sua armadura tinha um belo brilho que brilhava na cor marrom escuro. Ela era algo de um castelo mal assombrado. Eu tinha ouvido falar que Banseis eram criaturas muito bonitas, até que soltam o grito dos condenados. Quem sabe o que vivia lá embaixo na masmorra? Eu só sabia que alguém coberto de sangue tinha se aproximado de mim. Qualquer pessoa com meio cérebro teria feito o mesmo que eu. Deu fora daí. Eu só esperava que o que quer que fosse, ou quem quer que fosse, não seguisse atrás de mim. Eu tinha quase certeza de que se visse aquela garota de novo, não importa onde ela estivesse, eu fugiria como um coelho assustado. Algumas pessoas podem rir abertamente de mim por querer fugir de uma garota, mas eu tinha meus motivos. Eu não ia acabar como os pobres tolos que tentaram matar. Não, eles acabaram com seu sangue sendo usado como medalhas de realização. Não, prefiro viver, muito obrigado. Você sabe que eu me tornei um aventureiro para conhecer garotas e me tornar um herói que salva o dia, não importa o que foi jogado em mim. Claro que pode parecer infantil, mas o que posso dizer? Todo mundo adora um bom herói. Assim como todo mundo adora um bom vilão em uma peça. No entanto, havia um pensamento que estava correndo solto na minha cabeça no momento. É errado pegar garotas em uma masmorra. Você sabe, como o labirinto sem fim logo abaixo de Orario, que foi dividido em vários andares e cheio até a borda de monstros poderosos e assustadores. Bem, minhas expectativas antes mesmo de descer para a masmorra eram, bem, infantis. Eu me juntaria a um grupo de aventureiros destemidos que buscam riqueza e fama. Vá lutar contra monstros poderosos depois que o registro da minha guilda estiver completo. Conheça e proteja uma linda garota de um ataque sem fim de monstros horríveis apenas com minhas facas em minhas mãos. O ar se enche de gritos, os rugidos dos monstros sacudem o próprio chão e os choques das minhas facas enquanto eu encaro meu destino sem vontade de cair. Então, consegui superar a grande quantidade de inimigos que me cercaram. No final,
Tudo que resta após a batalha foi ela sentada no chão olhando para o meu eu legal e heróico de pé sobre os corpos dos monstros outrora vivos que eu matei. Eu me virei para ela e pude ver suas bochechas pegando fogo, um rubor enfeitando seu lindo rosto enquanto ela olhava para mim. Seus olhos brilham quando minha imagem os preenche. O amor está prestes a florescer. É claro que minha mente também criou outros cenários. Só para citar alguns deles, acho que pode mostrar o quanto pensei realmente neste trabalho como aventureiro. Às vezes, eu ia ao bar local, pub, taverna, restaurante, boteco ou qualquer outro termo que se encaixasse em sua imaginação, para me gabar de meus feitos. É claro que eu estaria me gabando para todas as garçonetes fofas e, com sorte, fazendo alguns novos aliados. Às vezes eu salvava uma jovem elfa, bem, acho que realmente não importava se eram jovens ou não, de alguns de meus companheiros mais bárbaros. Às vezes, eu ajudava uma guerreira amazônica em dificuldades, permitindo que ela se juntasse a mim em minhas aventuras nas masmorras. Por último, na minha lista de coisas a fazer, era ser visto fazendo amizade com outras garotas e outras mulheres, causando drama e, claro, ciúmes. Sim, esses foram alguns dos meus pensamentos e coisas que aconteceram quando vim para Orario. No entanto, tive uma sensação horrível, bem no fundo de mim, que só poderia causar arrepios na espinha. Eu não tinha percebido isso até este ponto da minha vida desde que pensei sobre meus sonhos passados, de apenas algumas semanas atrás e na primeira infância. Como eu não tinha visto a escrita nas paredes. Não importava, mas o que importava era que eu sabia agora. Eu sei disso, meu avô me influenciou demais. Foi uma constatação aterrorizante. No entanto, desconsiderando esse pensamento e voltando à minha pergunta inicial, é errado pegar garotas em uma masmorra? Uma imagem daquela garota coberta de sangue sorrindo para mim como uma louca surgiu em minha mente. Minha resposta foi clara como a luz do dia agora. Sim, sim foi. Ok, talvez não tenha acontecido assim, mas meus medos estavam puxando minhas cordas no momento. Estamos falando de imagens induzidas pelo medo. Isso não estava certo. Bem, depois de pensar mais sobre a minha situação no momento, eu era um sem-teto, não estava em uma família, tive que mentir para registrar uma aventura, quase fui morto em 3 ocasiões distintas, e meu único amigo de verdade no momento era um elfo que trabalhava na guilda. E isso foi mal. Embora Eina já tivesse me dito que preferia manter sua vida profissional separada de sua vida privada. No entanto, até eu podia ver que ela realmente não queria acreditar nisso depois do tempo que passei com ela. Realmente, isso foi muito mais difícil do que eu pensei que seria. Eu realmente senti vontade de chorar agora. Eu estava realmente sozinho. Algumas noites nas ruas fariam isso com você. Foi o mais baixo que você poderia ser. Meus pensamentos tristes terminaram quando tive uma imagem de Sir sorrindo. Todos os meus pensamentos tristes e desanimadores foram sendo lavados enquanto eu pensava na garota. Espero poder adicionar mais um nome à lista de meus amigos atuais. Um pequeno sorriso surgiu em meus lábios. Seria bom adicionar outra garota bonita. Esse foi o último pensamento que tive quando saí do portal que me trouxe para dentro da masmorra. Era hora de entregar minhas pedras mágicas e saquear. Ninguém vai acreditar nisso. Eu exclamei enquanto passava pela massa roxa. Freya estava em estado de choque enquanto observava seu novo interesse em seu espelho mágico. Não, isso não era mais um interesse, agora era uma obsessão limítrofe. Ela não sabia como, mas Belo de alguma forma matou um minotauro. Algo que era impossível para ele ou qualquer outro nível que um aventureiro pudesse fazer. Ela também não tinha notado que agora estava se levantando de seu assento. Um olhar louco se espalhou pelo rosto da linda deusa. Oh, como ela o queria agora mais do que nunca. Ele seria dela, e somente dela. Se ele pudesse fazer o impossível, então talvez, ele faria. No entanto, em seu choque, ela não notou seu membro da família, Ellen, rangendo os dentes em desagrado. Ele estava silenciosamente fumegando sozinho. Sua raiva era claramente visível para todos verem. Ele esperava que o Minotauro o tivesse matado, mas não.
Era muito difícil impedir a um monstro que tinha a mesma força e poder de um aventureiro de nível 2, para matar um sem nível. Ele também não queria admitir, mas também estava muito surpreso por o menino ainda estar vivo. Claro que ele não derrotou o monstro com suas lâminas, mas ainda assim acabou matando o monstro. Ele podia ver o olhar lascivo no rosto de sua deusa, que era como jogar mais óleo em uma fogueira. Ele estava lançando adagas para o menino com ódio. Ele estava com ciúmes da mesma atenção que Freya estava dando a Bela. Parecia que ela o havia jogado em banho-maria. Era irritante ver outro homem chamar a atenção de sua deusa. Ele também viu o jeito que ela estava se comportando, ela o queria em mais de uma maneira. Aquele garoto rouba toda a atenção dela e nem percebe. Maldito seja. Porque ele não pode morrer já. O felino furioso amaldiçoou mentalmente o menino. Suas mãos eram punhos cerrados, suas unhas afiadas cavando através de suas luvas em suas mãos. Ele não podia acreditar, simplesmente não havia como. Como diabos ele matou um minotauro? Ninguém estava. Então ele percebeu. Ninguém iria acreditar nele. Claro que a guilda iria apontar que a pedra mágica de fato pertencia a um minotauro, mas Ellen Fromel sorriu. Eles pensariam que ele havia roubado, ou pior ainda, ficariam com crédito por algo que ele não fez. Isso era inaceitável para a guilda. Então Ellen cometeu um erro. Ele abriu a boca. Ninguém vai acreditar nele. Veio a voz de ninguém menos que Ellen Fromel. O que praticamente arruinou o humor encantado da deusa. Ela se virou para ele com uma sobrancelha levantada. Silenciosamente perguntando o que ele quis dizer com isso. Droga, ele se amaldiçoou quando percebeu o que havia dito. Agora que sua deusa estava de frente para ele e lhe dando aquele olhar, ele tinha que dizer a ela a verdade. Mas antes mesmo que ele pudesse esclarecê-la, ela abriu a boca primeiro. Ellen, tire o capacete. Ela praticamente comandava ele. Ele se encolheu com o pedido repentino. Isso era uma coisa que o macho odiava fazer. Ele usava o capacete para cobrir os olhos. Ele os odiava. Ele era incrivelmente inseguro sobre eles. Ele odiava como eles eram diferentes um do outro. Embora ele tivesse crescido neles, com a ajuda de Freya. Ele ainda se lembrava de ficar na frente de um espelho completamente nu enquanto ela sussurrava palavras doces em seus ouvidos. Sua mão vagou por todo ele enquanto ela apontava suas falhas e perfeições. Suas palavras eram suaves e gentis enquanto ela fortalecia sua determinação sobre si mesmo. Ela encorajou a autoconsciência e o valor próprio em relação à sua própria beleza e sexualidade. E isso pode ser algo desde dolorosamente gentil até fortemente dominante em mostrar a ele o que ele vale. Ela então exigia que ele repetisse seus elogios que ele mal suportava dizer ou ouvir, enquanto ela o guiava palavra por palavra no ato de aprender a se admirar. Seus olhos eram seu ponto fraco. Ele sempre os havia escondido sob o capacete. Mesmo quando era mais jovem. Suas mãos se estenderam lentamente para tirar o capacete. Ele odiava revelar seus olhos imperfeitos nos dela. Seus olhos foram desmascarados diante de sua deusa. O olho de Ellen estava sofrendo sob o termo chamado heterocromia. Heterocromia é uma diferença na coloração, geralmente da íris, mas também do cabelo ou da pele. A íris e a pupila do olho direito eram completamente pretas, enquanto o olho esquerdo era cinza com uma pupila fendida. Ela, sua deusa sedutora, sorriu para ele docemente e fez seu coração palpitar como uma borboleta dançando ao vento. Ali estão os belos olhos que tanto amo. Ela o elogiou por sua imperfeição enquanto caminhava em sua direção. Ela colocou a mão macia em sua bochecha. Agora me diga, meu Ellen, o que te preocupa? Ele sorriu fracamente para sua deusa. Eles não vão acreditar nele, a guilda, quero dizer. Eles podem pensar. Ela o impediu de falar enquanto colocava um dedo em seus lábios. Ela entendeu perfeitamente o que ele estava querendo dizer agora. Entendo, foi sua resposta leve. Você acha que a guilda não vai dar a ele o crédito pela morte? Ela afirmou enquanto Ellen assentiu. Ele podia sentir o ciúme voltando com força total quando a mão dela voltou a segurar o próprio queixo pensando em Bella.
Porque sempre foi ele. Ele e sua deusa estavam tendo um momento e Bella arruinou tudo mais uma vez. A parte que realmente o deixou bravo foi o fato de Bella nem estar na sala. Ellen, eu tenho um trabalho para você. Ela informa seu membro da família. Ele se curvou para ela. O que você quer que eu faça? Ele sabia pelo sorriso dela que faria algo que não queria. Algo que tinha a ver com aquele aventureiro sem nome e sem nível, Bella Cranel. No entanto, se fosse uma ordem de Freya, ele faria o que ela pedisse sem falta. Stia ficou completamente horrorizada. Lá na frente dela estavam seus aventureiros, sua família. Eles eram todos ásperos e pareciam piores pelo desgaste. Bem, exceto por Grim, mas ela sempre saiu ilesa da masmorra. Bem, isso não importava muito, o que importava era o fato de que Bolt e Derek estavam gravemente feridos. Aparentemente, ambos foram feridos por um minotauro no quarto andar. Agora isso era inédito. Porque havia um minotauro no quarto andar. Isso e alguém do mesmo nível também os salvou. Realmente, era uma história maluca, com certeza. Derek também foi atacado ainda mais quando eles fugiram da masmorra de mais monstros também. Parecia que eles se divertiram muito lá embaixo. Ela pode não ter parecido por fora, mas estava feliz por todos ficarem bem. Bolt deve acordar em algumas horas graças às poções de saúde que aquele garoto de cabelos brancos e olhos vermelhos deu a Grim. Aquele menino salvou sua família. Sozinha, ela poderia acrescentar. Ela só esperava que o menino estivesse bem ileso. Se ela visse esse menino, teria que agradecê-lo adequadamente por salvá-los. Quem sabe, ela pode apenas fazer uma oferta para ele se juntar à sua família. Sim, ela faria isso. Bem, se ele tivesse sobrevivido ao Minotauro. Ele tinha que saber o que estava fazendo, certo? Ninguém foi tão estúpido para simplesmente pular e esperar pelo melhor. Certo? Seus olhos voltaram para seu outro membro feminino da família. Ela estava cuidando de Derek no momento. Ela estava curando seus ferimentos e insultando ao mesmo tempo. Era quase divertido para ela ouvir os dois conversando em duas línguas diferentes ao mesmo tempo. Parecia que Derek estava sendo repreendido por fazer algo estúpido. Flippin. A garota murmurou. Eu não sou um idiota. O homem quase gritou. Donaka. Grim respondeu. Eu também não sou. Os dois continuaram a discutir, mas foi bom ver sua família ainda viva. No entanto, ela estava preocupada com eles. Ela não pôde deixar de notar o clima abatido na velha igreja. Parecia que os dois estavam completamente desanimados chegando tão perto de. Ela não queria pensar nisso. Stia decidiu dar a notícia a eles agora. Bem. Ela falou chamando a atenção das outras duas pessoas acordadas na sala da igreja. Eu estou indo para uma reunião de Deus amanhã. Eu posso demorar mais de um dia ou algo assim. Ela disse aos dois aventureiros, então não façam nada estúpido. Ela lançou seu olhar para o líder dos três aventureiros, Derek desviou o olhar da deusa furiosa. Eu quero dizer isso. Eu quero que você esteja totalmente recuperado antes de voltar para o calabouço. Eu entendo Kami-sama. Ele disse a ela honestamente. Ela suspirou para ele. É melhor ele e a pequena deusa pensou. Ela não queria que eles ficassem mais feridos porque ele tomou uma decisão estúpida. O quê? Congregação? Era a pergunta de Grim. Ela parecia mais interessada no assunto da reunião. Bem, isso só acontece uma vez por ano, e é basicamente uma reunião para conversar e nos ver novamente. Eu tenho que ver algumas pessoas na reunião. Foi o que Stia os informou. Grim inclinou um pouco a cabeça com a explicação, festa. Stia caiu de cara ao ser chamada. Ia ser difícil fazer as coisas passarem por Grim, parecia. Sim. A criança como deusa disse. Foi quando Derek começou a rir. Bom pega aí Grim ele parou de rir quando segurou a lateral da barriga. Dói de rir. Ele bebeu. O que fez Grim colocar a mão no rosto dela. Stia sorriu. Bem, parecia que os membros de sua família não estavam mais se sentindo tão desanimados agora. Tudo havia se iluminado agora na igreja.
A praga da tristeza foi esmagada pela deusa Loli. Eu tinha chegado ao prédio da guilda sem nenhum problema. Todos os meus medos foram deixados para trás na masmorra. Um sorriso animado apareceu em meu rosto. Eu estava tão animado. Eu simplesmente não conseguia esconder isso. Cara, eu mal podia esperar para contar às pessoas que eu tinha matado. Aquele sorriso tinha morrido de novo. Eina. Droga. Foi minha resposta murmurada ao pensamento. O GH, ela ia gritar comigo. Isso era certo? Rose estava. Eu realmente não sabia o que ela ia fazer. Bem, vou cruzar essa ponte mais cedo ou mais tarde, porque aquelas grandes portas de madeira de carvalho estavam diante de mim. Engoli em seco uma tragada de ar. Foi nesse ponto que empurrei as portas abertas o suficiente para eu passar. Ninguém realmente me notou. Eu vi Eina trabalhando duro atrás do balcão. Tudo bem, posso passar por ela e entregar meu saque antes que ela perceba a minha presença. Prefiro ter tudo dito e feito antes que ela me pegue. Eu sabia que teria uma orelha cheia no momento em que ela descobrisse, ela não deixaria isso passar. Fiz meu caminho até o caixa atrás da cabine e vi a falta de cabelo ruivo. Não, na verdade desta vez, era uma elfa loira bonita. Ela tem cabelos loiros dourados, olhos verdes suaves e um nariz pequeno. Ela estava usando o uniforme icônico da guilda que todos os trabalhadores da guilda usam. Ela me viu se aproximando dela. Ela me deu um sorriso gentil. Ah, então eu finalmente conheci o novato, hein? Ela perguntou mais para si mesma, mas eu ainda a ouvi. Eu também sorri para a garota, embora o meu tenha sido um pouco mais tímido do que alegre. Eu acho que você. Eu ri. Senhorita? Eu sou Sophie Nitla. Ela respondeu em um tom refinado e uma reverência. Era sempre interessante conversar com elfos. Eles sempre pareciam ter esse tipo de sentimento alto e poderoso sobre eles. Eles eram tão solenes em como faziam as coisas. Belle Cranel. Eu disse com uma pequena reverência. E, se alguém se curvar, você se curva de volta. Era uma cortesia comum e a coisa mais educada a se fazer. Então é sobre você que Eina e Rose sempre falam. Ela afirmou olhando para mim com curiosidade. Oh. Eu pareço um pouco confuso antes de coçar a parte de trás da minha cabeça nervosamente. Eles falam sobre mim? Eu soltei uma risada. Eles devem falar sobre como eu sou um péssimo aventureiro. A elfa loira pareceu se divertir com a minha palavra, mais ou menos. Foi a piada dela. Um olhar desanimado cruzou o meu rosto. Ei! Eu gritei infantilmente. Eu sabia que ela estava brincando, mas não pude deixar de me sentir um pouco triste com a piada dela. Brincando. Ela riu do meu vinho. Eu sorri de volta já sabendo disso. Então, o que posso fazer por você, Belson? A mulher oferece seus serviços. Bem, eu gostaria de entregar meu saque da masmorra hoje. Eu disse a ela tirando o meu saco de pedras mágicas. Ela empurrou a gaveta para o meu lado para que eu pudesse colocar meu saque. Depois de colocar o saque, coloquei a pedra maior na gaveta. Ela olhou para mim com um olhar travesso. Você acabou de voltar da masmorra? Ela questionou. Eu levantei minha sobrancelha para ela. Sim? Tem certeza que? Veio outra pergunta. Ok, onde ela estava indo com isso? Acho que saberia se acabasse de voltar da masmorra ou não. Afirmei em matéria de fábrica. Seus olhos se arregalaram em falsa surpresa. Uau, sério? O não. Eu conhecia aquele tom de voz. Eu tinha acabado de entrar em uma piada. Porque esta é a primeira vez que você não volta para a guilda parecendo um morto-vivo. E lá estava a piada. Anzol, linha e chumbada. Eu imediatamente espalhei meu rosto em irritação. Eu tinha entrado naquele. No entanto, me peguei rindo da piada junto com o elfo. Eu também sabia o que ela disse ser verdade. Esta foi a primeira vez que voltei para a guilda sem ferimentos visíveis ou invisíveis. Uma conquista para ter certeza. Observei enquanto ela puxava a gaveta para o lado e contava primeiro os que estavam no saco. Ela estava cantarolando para si mesma enquanto contava.
Bem, há um total de 27 mortes, todas com vários níveis de dificuldade. O mais alto sendo um lagarto de nível 4. Portanto, sua quantidade total disso é... e 55. Eu balancei a cabeça confiando nela, quero dizer, esse era o trabalho dela. Isso e eu não tinha ouvido falar da guilda roubando o dinheiro de alguém. Parece bom para mim. Eu concordei com a quantia em dinheiro. Ela então pegou o último item da gaveta. Eu podia sentir a excitação crescendo na boca do estômago. O orgulho crescendo em meu peito. Como não me sentir orgulhosa? Eu havia matado um minotauro, algo que ninguém do meu nível deveria ser capaz de fazer. Eu tinha feito o impossível e agora toda a cidade de Orario ia saber. Eles iam saber que eu, Bela Cranel, um aventureiro sem nível, havia matado um minotauro. Eu ia ficar famoso por isso. Afinal, eu fui o primeiro. Observei ansiosamente enquanto ela inspecionava a pedra mágica. Oh, um minotauro mais de uma pedra mágica minotauro. Ela me olhou perplexa. Ela sabia que eu não tinha nível. Ela deve ter percebido o quão incrível era o feito. Não, não pode ser. Não, está certo. Ela murmurou incrédula. Eu podia entender como ela se sentia. Deveria ser impossível conseguir uma pedra do Minotauro, uma pequena e longa matadora. Foi tão lá fora, sabe? Ela olhou para mim e eu balancei a cabeça enquanto respondia. Ela franziu a testa para mim, e eu estava falando sobre uma carranca profunda também. Estava tão cheio de ódio. Como você conseguiu? Era uma pergunta, mas saiu como se fosse uma exigência. Por que ela estava com tanta raiva de repente? Eu não entendi. Bem, eu meio que matei um minotauro. Eu disse como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Quero dizer, de que outra forma eu conseguiria um? Isso é impossível. Ela negou minha resposta imediatamente. Com base nas evidências, não há como você ter matado um minotauro. Eu pisquei surpresa ao me recusar completamente a aceitar minha resposta. Eu estava me sentindo desanimado, o que você quer dizer? Eu perguntei incrédulo em como esta situação estava saindo do controle. Quero dizer, o que estava acontecendo agora? Primeiramente, ela sussurrou, você é um aventureiro sem nível, você não tem o poder de lutar contra um minotauro. Em segundo lugar, minotauros só aparecem no 15º andar, as pedras mágicas que você entregou eram do primeiro e quarto andares. Então me diga, Belly, como você acabou com uma pedra mágica do minotauro? Ela praticamente cuspiu meu nome. Eu estava começando a ficar bravo também, o que ela estava insinuando. Um minotauro estava no quarto andar, quase matou um grupo de aventureiros de nível 1. História improvável, um minotauro não estaria no quarto andar. Ela derrubou minha história. Um verdadeiro anfitrião da história dos deuses. Como pôde até conseguir isso? Ah! Eu sei como amar isso. Eina. Eu a chamei do meu lugar na frente do caixa. Ele havia subido a enorme e velha escada que foi esculpida na pedra séculos atrás. Ele estava totalmente ciente do que eu esperava lá em cima diante dele. Ser Charlie McBan estava quase no topo da escada destinada a um gigante de 15 metros. O suor estava fazendo suas roupas grudarem nele muito mais do que deveria. Ele odiava aquela sensação pegajosa que isso lhe dava. Quando ele finalmente chegou ao topo da velha escada, ele teve que parar para recuperar o fôlego. Por que diabos havia tantas malditas escadas? Ele exclamou cansado. Claro que ele tinha muita resistência, mas isso era totalmente ridículo. Mukban olhou para o lado da borda em que estava. Ele podia ver todo o caminho até o sopé da montanha. Ele podia ver as terras áridas diante dele com a falta de vida. Ele podia ver o sol se pondo sob a cordilheira mais distante. Foi quando um pensamento que não havia ocorrido a ele surgiu em sua mente. Ah, porra! Vai ser uma merda descer daqui. Cara, que jeito de jogar com as palavras, o que sobe? Tem que descer, ele gemeu com o pensamento. Ele se virou para a porta de pedra. Isso seria problemático. Não havia como ele abrir aquela porta. Aquela porta devia pesar 40 toneladas.
Mukban teria que usar seu vento para abrir aquela porta. Ou ele sempre pode tentar bater primeiro. Inferno, não poderia machucar. Um olhar determinado cruzou seu rosto enquanto ele caminhava casualmente até a porta. Ele bateu na porta 3 vezes. Nada aconteceu, exceto sua mão doendo por bater 3 vezes na porta de pedra. Ele estalou a língua em aborrecimento. Ele começou a acumular energia eólica em suas mãos e braços. O vento girava em torno dele, esperando para ser liberado. No entanto, antes que ele pudesse liberar o inferno sagrado do vento, as portas de pedra começaram a se abrir sozinhas. Charlie balançou a cabeça. Chamei. Ele murmurou baixinho. Seu olhar foi ofuscado por uma luz brilhante do outro lado da porta. Foi quando ele se sentiu mal do estômago, seu cérebro estava gritando para ele voltar antes que fosse tarde demais, e seus pés estavam enraizados no lugar de medo. Diante dele havia uma sala de belos azulejos brancos, outrora uma bela sala. O lugar todo estava em ruínas e bagunçado. No entanto, isso não era da idade, não, era do impacto. A câmara inteira estava cheia de crateras, na parede, no chão, no teto, e até amassados nos pilares de mármore. Agora, o que o deixava enjoado eram as manchas e manchas de sangue por toda a sala do trono. Manchas de sangue vermelho escuro e marrom coloriam as outrora brancas paredes, piso, teto e pilares. Cadáveres espalhados pela sala, ossos quebrados espalhados. Havia tantos deles. Espiar dentro das crateras só fez seu estômago revirar. Havia marcas, sugerindo que as manchas de sangue já foram uma coisa viva, mas se transformaram em mingau pelo poder absoluto de seu impacto. O cheiro da morte estava no ar. Ele então entrou na sala e as portas se fecharam atrás de mim. Oh, como isso era imprevisível! Então seus olhos verde acinzentados finalmente se fixaram na única coisa viva perceptível na sala. Uma cabra montês. O que diabos? Assim que ele o viu, foi içado no ar, apenas flutuando lá. Ele teve um pressentimento muito ruim de repente. Seu sentimento acabou sendo certo quando ele viu a cabra ser repetidamente jogada no teto. Ele rapidamente se afastou da cena sangrenta diante dele. Ele tinha ouvido as histórias sobre essa deusa, mas isso era muito mais do que ele imaginava. Ele se virou para ver uma nova mancha de sangue no teto enquanto pingava o sangue escuro e fresco do cadáver mais novo. O riso encheu a sala. Então ele a tinha visto Eina. Foi isso que impediu a meio-elfa de ler seu livro, Brisk. Apenas quando estava chegando a parte boa também. Ela também reconheceu aquela voz. Parece que Bela estava na guilda hoje. Esperançosamente, ele não parecia estar à beira da morte novamente. Ela não ficaria surpresa se ele o fizesse. Eu vi a meio-elfa erguer a cabeça do livro. Ela sorriu ao me ver. Eu acenei para ela para mim. Ela me deu um olhar perplexo, mas mesmo assim ela se aproximou de nós. Também notei que minha ligação chamou a atenção de todos na guilda, o que só me deixou mais confortável. Cara, as pessoas realmente não tinham nada melhor para fazer. Eina estava atrás de Sophie. É bom ver você, Bela. O que posso fazer por você? Eu abro minha boca para responder, mas aquela elfa loira chegou antes de mim. Ele está tentando entregar uma pedra Minotaur Magic. Tornou-se um silêncio mortal na guilda. Era um silêncio atordoado. Claro que não havia muitos na guilda, mas era o suficiente. Um minotauro. Foi a resposta chocada de Eina. Como foi possível? A multidão que estava na guilda estava ouvindo a nossa conversa. Eu podia ouvir os sussurros atrás de mim. Parecia que eu estava, um pouco certo demais. Essas pessoas literalmente não estavam acreditando em mim e na minha história. No entanto, nenhum deles sequer ouviu isso. Isso não deveria ser possível. O elfo assentiu, é por isso que acho que ele o roubou. Foi nesse momento que me senti como uma bola que simplesmente atravessou uma janela, estilhaçando o vidro. Então era isso que ela estava insinuando. Eu me senti tão brava e chocada. Ela assumiu que eu roubei. Veja, ela não podia provar que eu tinha roubado, porque as pessoas roubam coisas o tempo todo.
é que eu não receberia o crédito por matar o monstro. O crédito significava tudo para um aventureiro. Claro que eu ainda conseguiria o dinheiro pela pedra, mas teria uma má reputação se fosse esse o caso. Eu não poderia cair assim. Isso e eu podia sentir a multidão olhando para mim. Eles estavam acreditando no elfo. Eu rapidamente encontrei uma refutação para isso. Você honestamente acha que eu poderia roubar uma pedra mágica do Minotauro de um aventureiro de nível 2? Eu pensei que tinha acabado com aquele e a Treina parecia pensar isso, até que a Sophie falou novamente. Mas seria muito mais fácil fazer isso do que matar um Minotauro. Só assim, eu estava de volta à estaca zero. Eu. Foi minha resposta a ela. Olhei para a Aina pedindo ajuda, mas ela parecia ver a lógica no que o elfo disse. Eu me virei para ver a multidão me encarando e enviando olhares de desaprovação. Eu estava travado. O que eu ia fazer agora? Então, como um presente de um deus ou deusa, as portas do prédio da guilda se abriram. O ar estava então cheio de mal-estar e raiva, muito mais do que era. O que escancarou as portas era um homem de 1,75 m. Ele tem cabelos pretos e grisalhos junto com orelhas de gato e rabo. Ele era uma pessoa gato. Seus olhos estavam cobertos por sua viseira de metal que ele usa com o resto de sua armadura. Ele veste uma camisa preta de mangas compridas com botões cinza. No lado direito do peito havia uma armadura cinza escuro cobrindo o peito preso por 3 tiras cinza claro. A maioria de seus braços é protegida por longas manoplas cinza claro que tem uma faixa preta presa ao redor de seu bíceps. Em vez de ter um cinto em volta da cintura, estava em volta do estômago. Era colorido em cinza claro e uma fivela preta. O blete também segurava um longo pedaço de pano que cobria o lado direito da parte superior da perna e dava a volta nas costas. Suas calças eram pretas, largas e bem enfiadas em suas botas pretas. Em suas costas estava sua arma preferida, uma lança. Todos se viraram para ver o recém-chegado e souberam imediatamente quem ele era. Seu olhar estava fixado em uma pessoa, e apenas uma pessoa. Eu. Ele marchou direto para o estande sem se importar com ninguém. Ele estava olhando para o caixa com ódio completo e total. Se seus dentes arreganhados fossem algo para se passar. Ela começou nervosamente. Ouça aqui, miserável, você vai dar a ele crédito por aquele minotauro. Ele comandou a elfa loira. Mas ela tentou, mas foi rapidamente impedida de falar. Ele rosnou para ela, você está me chamando de mentiroso. Eu o vi levando a coisa de um penhasco para o seu destino. Não vou dizer a você novamente. Dê-lhe o crédito. Ele disse a ela novamente. Ele tinha me visto. Mas como? Quando? Eu estava tão confuso. Eu nem o vi, então como ele poderia saber que eu matei um minotauro? Ele até sabia que eu o tinha levado de um penhasco. Isso significa que ele me viu fazer o que eu fiz. Eu não posso acreditar. Esse cara estava me observando. Estreito os olhos pensando, porque ele estava me observando. Ele veio me ajudar, mas do jeito que ele está agindo é como se ele não quisesse estar aqui. Eu ponderei sobre a aparência da pessoa gato. Parece que ele também chegou na hora certa. Quão conveniente. O elfo assentiu em silêncio, certo Sr. Formal. Ela imediatamente foi e mudou minha contagem de mortes e mudou o monstro mais morto para um minotauro. Quem era esse Ellen Fromel? Por que todos tinham tanto medo dele? Ellen grunhiu antes de virar as costas e sair da guilda. Eu o chamei, obrigado. Ele não fez nada nem disse nada. Ele apenas continuou saindo do prédio da guilda como se nada tivesse acontecido. Pisquei e me virei para ver a atordoada Aina. Quem era aquele cara? Apontei com o polegar para onde o homem havia parado. Ela olhou para mim como se eu fosse estúpido. Aquele era Ellen Fromel. Ele é um aventureiro nível 6 da família Freya. Ela me disse. Um olhar surpreso cruzou o meu rosto. Não apenas por Ellen ser um aventureiro de nível 6, não, foi principalmente por ele ser da Freya família. Se bem me lembro. Eles me disseram que me retornariam. Agora, vendo um aventureiro da família Freya saindo da toca para me ajudar,
percebi algo importante. Talvez fosse assim que eles recrutavam pessoas, eles as seguiam. Eles escolheram os que pareciam mais promissores. Se fosse esse o caso, então eles devem estar muito interessados em mim para realmente me ajudar com este assunto. Eles estavam de olho em mim, e agora eu estava de olho neles. Eu ia manter meus olhos abertos para eles. Foi quando ouvi uma tosse atrás de mim, congelei no meu lugar. Virei-me para Verena olhando para mim com expectativa. Acho que é hora de explicar o que aconteceu, belo são. Oh sim, estou totalmente morto. Bem, pelo menos o sussurro mudou de ele é um ladrão para ele matou um minotauro e acreditamos nisso agora que ela informal viu. Bastou uma pessoa, e agora todos estavam olhando para mim com choque e compreensão. Bem, exceto Eina, é claro? Sim, seria um longo dia. O céu escureceu quando o sol se pôs atrás do horizonte. Eu estava parado na frente da Hostes of Fertility. A anfitriã da fertilidade fica em uma rua ladeada de tijolos. É um edifício de pedra de 2 andares que tem a profundidade de uma pousada elegante. Como está localizado ao longo da Western Main Street, costuma estar cheio de muitos clientes. A entrada principal tem um conjunto de portas duplas com entalhes em madeira que decoram a moldura. Esculturas podem ser vistas em vários lugares na frente do pub. O sinal da anfitriã da fertilidade pode ser visto no lado esquerdo da entrada, bem como em um sinal saliente com um garfo e uma faca cruzados. O Hostes of Fertility tem um edifício de madeira separado com um grande jardim interno. Um prédio separado foi planejado para ser construído lá, mas foi cancelado, deixando o jardim vazio. No entanto, devido à construção prevista, com todos esses problemas que tive hoje, finalmente cheguei ao que estava esperando. Só espero que nada inesperado aconteça novamente. Bem, agora que consegui limpar as águas, graças à ajuda de Ellen formal, a notícia se espalhou novamente. As pessoas estavam olhando para mim com admiração e descrença. Eu também não podia culpá-los, afinal, eu mal conseguia acreditar nisso, eu ri dos meus próprios pensamentos. Foi quase o mesmo que quando conduzi o touro de volta ao seu próprio pino. Agora tive que lidar com mais olhares e muita gente vindo perguntar como eu fiz e qual era a verdadeira história. Claro que sempre disse a verdade. Salvei alguns aventureiros no quarto andar de um minotauro que apareceu aleatoriamente. Eu o conduzi a um penhasco e o fiz correr em minha direção, de modo que caiu do lado do penhasco. Não acrescentei nada à minha história, não havia necessidade e isso tornaria a história ao menos verossímil. Também espero que os aventureiros de antes estejam bem. No entanto, nada disso era importante no momento. O importante era eu concluir meu acordo com aquela garota, Sir. Eu sou um homem de palavra. Se eu disse que ia fazer isso, eu realmente quis dizer isso. Não havia como recuar. Sim, e aí vem mais uma das palavras do meu avô para viver momentos que tanto amei. Um homem é tão forte quanto sua palavra e harém palavras mais verdadeiras nunca foram ditas. Sim, toda a minha vida fui treinado para ter um harém por completo. Balançando a cabeça com o pensamento, voltei a olhar para o bar na minha frente. Fiquei parado por mais alguns segundos enquanto ouvia a conversa alta vindo de dentro do bar. Eu balancei a cabeça para mim mesmo e entrei no estabelecimento. Eu dei uma olhada ao redor do cenário de bar e achei que era bastante charmoso por dentro. Estava cheio de vida e alegria. Eu podia ver vários aventureiros por perto, conversando casualmente um com o outro, flertando, bebendo, comendo, e havia um par de homens na queda de braço de trás. A decoração e o estilo deram-lhe um ar caseiro, quase me dando as boas-vindas aqui. Embora ainda parecesse um bar. Então eu cheirei e vi a comida. Incrível, fiquei com água na boca. Oh, este lugar parecia bom depois de tudo. Eu vi um monte de garotas bonitas servindo comida para as pessoas. Havia uma elfa orgulhosa trabalhando aqui. Verificar. Toda a equipe feminina. Verificar. Fora do meu alcance. Nunca. O avô me disse que nenhuma mulher ou no meu caso, mulheres, está fora de seu legado. Eles não estão em mim.
Nunca duvide de si mesmo e sempre se recomponha se falhar. Esse era o jeito dos mestres do harém. Sim, isso aparentemente é uma coisa, por mais triste que pareça. Eu estava olhando ao redor do bar e não notei alguém aparecer bem na minha frente. Eu vacilei para trás vendo Sir aparecer aleatoriamente ao meu lado. Sir Shannon. Eu deixei escapar bem alto, chamando a atenção de várias pessoas ao nosso redor. Fiquei bastante envergonhado com minha explosão. Também notei que a bochecha de Sir estava vermelha brilhante, o que implica que ela também estava nervosa. Ótimo, eu fiz uma cena. YAY. Eu consegui sorrir para ela nervosamente. Era um sorriso terrível, mas também não era tão ruim assim. Não foi o sorriso que roubou o coração das mulheres, mas teria que servir. Minhas mãos se fecham em punhos. Droga, avô, quem diabos eu estava enganando, para isso que meu avô estava me preparando. Eu também posso usar esse conhecimento dele para ver se funciona. Ela pareceu superar isso facilmente enquanto me deu um sorriso satisfeito. Eu estava esperando que você chegasse logo. Ela me disse em um tom alegre. Eu pedi para a Mamma Mia reservar um lugar reservado para você no bar. Pisquei surpresa. Sério, tudo isso para mim? Eu disse estupidamente. Parecia que Sir estava realmente puxando todas as paradas para mim. Eu me pergunto por que ela estava fazendo isso. Claro, bobo. Ela brincou como se fôssemos bons amigos. Então eu vi. Oh, é esse sorriso travesso que aparece em seus lábios que a faz parecer Hades. Sim, eu estava pronto para isso. Afinal, eu disse a ela que você estaria deixando alguns grandes véus esta noite. Ela estava feliz em obedecer a mim. Depois de dizer isso, ela respira fundo e encara a multidão. Agora sentando um. Ela gritou. Eles realmente tinham que gritar isso bem alto. Eu acho que eles soletraram sutilmente com uma explosão. Foi quando ouvi algumas vozes quando as pessoas se viraram para olhar para mim. Ei, esse é o nível 0. Sim é. Ouvi dizer que ele encontrou e derrotou um chefe de andar não descoberto. De jeito nenhum. Ele. Há um boato de que ele matou um minotauro. Sim, eu vi isso no perfil da guilda sobre ele. Então é verdade. Droga. Quão rápido os rumores se espalham por esta cidade. Parece que as pessoas já ouviram que eu venci um minotauro. Eita, sou a da Maria de Josué. Ah, é isso mesmo, pensei no que Sir havia dito. Quanto mais essa garota falava, mais eu pensava que ela era o diabo. Meu olho estremeceu. Bem, dois podem jogar nesse jogo, a sabedoria do vovô vindo à minha mente. Desta vez, era para eu sorrir como um duende, um olhar que ela tinha visto e sobre o qual estava ficando cínica. Peguei sua mão mais próxima, ela parecia chocada com a ação, me ajoelhei diante dela, seu rosto instantaneamente ficando vermelho. Ela sabia onde eu estava indo com isso e os espectadores também. Claro, Milady. Eu beijei a mão dela. Ela era um naufrágio total. Levantei-me olhando para os olhos cinza azulados. Por favor, mostre o caminho. Ela não conseguia formar nenhuma palavra, então fez sinal para que eu a seguisse, movendo-se esporadicamente em direções diferentes, como se tivesse esquecido onde eu deveria sentar, completamente perturbada o tempo todo. Eu acredito que é a minha vitória. Também notei que ela gosta de provocar, mas se você a provocasse de volta. Cheque mate. Oh, esta seria uma noite divertida. Tudo bem, vovô, não me decepcione agora. Ela parou no meio do mar de mesas, perplexa e envergonhada com as emoções dançando em seu rosto. Sua cabeça cai em derrota. Acho que devo ter frito o cérebro dela ou algo assim. Com grandes olhos lacrimejantes ela olha para mim. Eu pensei que tinha morrido de coração com a sobrecarga de fofura. Não esperei. Eu não poderia morrer agora. Eu não tinha um harém de 4 ou mais mulheres, não tinha feito sexo, ou derrotado o monstro de um olho só. Ainda não completei os requisitos do meu avô antes de morrer. Minha jornada não terminava aqui. Você se lembra onde eu disse que era o seu lugar? Ela choramingou. Gaguejei esta resposta. O bar, eu acho. Ela disparou quando ela percebeu e estalou os dedos. Isso mesmo.
Ela olhou para mim novamente e pegou minha mão. Por aqui, Bella Kun, agora era a minha vez de bagunça. Oh, como as mesas giram. Sim, de certo. Eu era um criminoso tranquilo. Finalmente chegamos ao meu lugar no bar. De alguma forma, consegui me acalmar com as ações das garotas. Ela me levou a um assento no balcão no final. O balcão tinha a forma de um L longo. Estou bem na curva do prédio com a parede atrás de mim. Há apenas um assento onde estou, então ninguém pode sentar ao meu lado. Ela me deixou aqui e foi voltar e fazer seu trabalho. Foi quando notei uma mulher gigante. Ela estava com 1,85 m de altura, elevando-se sobre mim. Ela devia ser uma anã. Ela tem olhos castanhos claros, longos cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo e é volumosa. Eu acreditava que ela poderia facilmente chutar minha bunda. Ela estava usando um uniforme de gerente da Hostess of Fertility que consiste em um vestido azul de manga longa bufante com gola larga e debrum branco, gola branca, acima do joelho. Um avental branco e um pequeno laço preto sob a gola, leggings pretas, short marrom, botins e uma faixa dourada em volta do estômago. Percebi que devia ser o dono do bar. Ela levantou uma sobrancelha enquanto me inspecionava. Um sorriso ousado se espalhou pelo rosto dela. Então, o convidado do seu Sir, hein? Ah! Você tem um rosto encantador para um aventureiro. Ela transmitiu isso bem alto. Na verdade, pensei ter visto Sir quase tropeçar quando estava perto de mim. Era óbvio que ela estava ouvindo conversa e percebeu algum significado oculto. Na verdade, ela se afastou ainda mais de mim. Eu gostaria de ter feito isso. Eu estava preso com a anã e suas provocações. Eu cocei a parte de trás da minha cabeça. Não queria parecer rude por não responder a ela. Ah, obrigado. Meus olhos se estreitaram em pensamento. O que diria o avô? Ah, entendi. E você tem lindos olhos castanhos. Era um elogio seguro, com certeza, mas também não era mentira. Havia muito cuidado naqueles olhos castanhos dela. Oh, você fala mansamente. Ela perguntou inclinando-se sobre o balcão olhando nos meus olhos. Ela estava no meu espaço pessoal. Ok, como lidar com isso? Eu dei um sorriso gentil. Eu não diria que sou um falador manso. Eles tendem a mentir. Eu só digo a verdade. Sim, direto da página 18 do meu manual. Por favor, deixe esse avô trabalhar. Ela pareceu se animar com aquilo. Ficou bem mais simpática agora depois de me dar um tapa nas costas. Eu não sentia que ela queria me comer por mais tempo. Apenas nos dê um grito se precisar de alguma coisa. Ouvi dizer que você vai sair esta noite. Vou manter a comida chegando, apenas continue pedindo. Eu lentamente viro minha cabeça para Sir sorrindo maliciosamente para mim. Ah, agora? Eu disse depois dela declarar aquela pequena informação. Sorri para Sir e apontei para ela com meu dedo indicador sacudindo levemente enquanto pensava. Oh você! Seu pequeno patife você! Oh você! Eu me pergunto quem poderia ter dito isso. Eu sabia a resposta. Afinal, a bruxa estava bem atrás de mim. Ela então riu. He. Ela estava tentando puxar um jejum em cima de mim. Ah, como eu não sabia. Eu cresci com um vigarista como avô. Oh, eu estava conseguindo ela de volta. Bem, eu disse a Mamma Mia que convidei alguém aqui esta noite, e eu meio que disse a ela que você pode enlouquecer. Porco selvagem! Exclamei consternado. Quem ainda disse isso? Eu praticamente grito. Eu não era gordo e não deveria ser comparado a um porco de todas as coisas. Estou torcendo por você. Ela comemorou de todo o coração. Acho que ela deve ganhar mais se atrair clientes que gastam muito dinheiro. Por que torcer por alguém quando se trata de comer? Esta não era uma competição de comer comida. Sim, momento de oportunidade? Sério. Eu respondi brilhantemente com um sorriso. Bem, aposto que posso fazer qualquer coisa agora que tenho uma garota tão bonita torcendo por mim. Essa garota pode ser inteligente, mas eu sou melhor. Bem, isso é até eles começarem a flertar comigo.
Então eu me torno uma bagunça gaguejante, especialmente se eles forem um elfo, muito fofos, ou eu não estiver pronto. Embora Sir fosse fácil agora que percebi que ela era fraca para provocar. Suas bochechas estavam mais uma vez em um tom de rosa. Por favor, tome seu tempo e faça o pedido, quero dizer, peça quando estiver pronto. Ela rapidamente se afastou de mim. Eu pisquei com um sorriso no rosto. Ok, isso foi estranho, eu suspirei para mim mesmo, bem, eu realmente deveria ter previsto isso. Olhando para trás, para o balcão, apenas noto um menu que me foi deixado. Eu não tinha ideia de como não notei isso sendo colocado diante de mim. Eu não me demorei em pensar desde que eu podia sentir meu estômago roncar. Peguei o menu em minhas mãos e comecei a examiná-lo. Pude ver que a comida era bastante cara, mas não me importei. Sabe, vamos começar com um velho clássico. Massa. Foram 300 véus. Droga. É melhor que esta tigela seja do tamanho de Babel. Fiz meu pedido, que o barman ficou feliz em aceitar. Olhando ao redor do bar, vi todos os tipos de comida. A comida aqui tinha uma aparência chamativa. Esta foi a minha primeira vez comendo em um bar, eu realmente não esperava que a comida fosse tão cara quanto era. Que tal um pouco de cerveja? Reagi rapidamente virando cabeça ao ver a mulher grande se preparando para me servir um copo alto. Não, obrigado, eu não gosto de álcool. Havia muito rancor na minha voz quando eu disse. Mamma Mia percebeu isso e parou para olhar para mim. Dizer que não gosto de álcool é como dizer que ratos não gostam de gatos. Eu odiava a bebida. Comecei a olhar o menu de bebidas, mas vou tomar uma limonada de framboesa. Para minha surpresa, ela colocou aquela bebida no balcão em menos de 10 segundos. Agora, esse foi um serviço rápido, se eu já o tivesse visto. Está se divertindo. Eu me virei para ver aquela garota de cabelos grisalhos que eu amo tanto. Ela apareceu do nada de novo quando eu estava na metade do meu macarrão. Bem, para ser sincero, olhei ao redor do bar, vi que era o único sentado sozinho. A comida é ótima, sorri para ela, mas o serviço é muito melhor. Ela segurou aquela bandeja de prata que estava segurando mais perto dela. Afastei-me dela e lembrei por que não gostava de ir a lugares como este. No entanto, é solitário por aqui. Eu murmurei baixinho para mim mesmo. Bem, eu pensei que tinha feito isso silenciosamente, mas me virei para Sir fazendo algo estranho. Ela desamarra o avental, seu cabelo empoeirado treme quando ela o tira de si mesma. Ela o pendura em um gancho na parede destinado a jaquetas e capas, arrasta um banquinho até mim e se senta. Eu levanto minha sobrancelha para ela, e o seu trabalho? Ela assinou com a minha pergunta como se fosse importante para ela. A cozinha está um pouco ocupada, mas os outros têm tudo coberto. Também parece que está diminuindo a velocidade também. Ela lançou ao proprietário um olhar suplicante. Oh, então ela se importava, parecia. O proprietário apenas encolhe os ombros antes de dar um aceno de cabeça. Ela estava bem com isso. Dei um sorriso a Sir. Obrigado por esta manhã, os sanduíches estavam ótimos. Ela balançou a cabeça para mim. Não, não. Você vindo aqui valeu a pena o meu estômago vazio. Ah, então ela ainda estava jogando aquela carta, hein? Ela agia como se estivesse morrendo de fome. Sim, mal. Eu sorri para ela. Você não quer dizer que vale a pena me forçar aqui a gastar todo esse dinheiro? Eu perguntei a ela conscientemente. Eu não estava bravo, mas essa comida era muito cara. Ela ri da minha pergunta antes de inclinar a cabeça para mim. Desculpe. Não, você não, eu pensei estupefato. Eu não iria reclamar. Eu tinha dinheiro por dias. Eu estava apenas economizando até ter minha própria casa. No entanto, eu poderia vir a este lugar com mais frequência. Foi bastante aconchegante. Comi e conversei com Sir por um tempo. Aprendi algumas coisas novas sobre o bar com ela. A dona deste bar, Mamma Mia, era uma ex-aventureira de primeira classe. Ela obteve permissão de seu Deus para se aposentar do rastreamento de masmorras e abriu uma loja. Eu tinha muito mais respeito pela mulher atrás do balcão.
Eu estava certo quando disse que ela poderia chutar minha bunda. No entanto, também descobri que muitas das anfitriãs aqui poderiam muito bem chutar minha bunda para cima e para baixo na rua, se quisessem também. Sir também me disse que Mamma Mia só contrata mulheres, ponto final. Ela também contrata apenas mulheres de origem questionável e as recebe de braços abertos. Por acaso, olhei para a garota, e você? Se não se importa que eu pergunte. Acrescento essa última parte para não ser rude como a forma como essa pergunta saiu. Ela apenas me disse que parecia um lugar divertido para trabalhar. Eu realmente não compro essa resposta, mas vou aceitar por enquanto. Ela vai me contar quando quiser, nem antes, nem depois. Eu balancei a cabeça para ela e ela acrescentou: nós nos tornamos muito populares entre os aventureiros de repente, então o dinheiro está fluindo. Eles pagam também é bom. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você é uma daquelas pessoas apaixonadas por dinheiro, Sir. Eu perguntei brincando. Ela acabou de me bater no braço, o que me fez rir. Não, eu gosto de ver e ouvir todas as histórias. Isso me emociona. Ela disse sinceramente olhando ao redor do bar para os vários grupos de pessoas. Mais pessoas significam mais possibilidades. Ela olha para mim com os olhos sorrindo para mim. Eu fui pego em seu olhar. Ela me dá uma daquelas tosses falsas quando me vê olhando para ela, suas bochechas ficando vermelhas também. Ela fala depois de um segundo tentando recuperar o controle: de qualquer forma, é assim que é. Acho que conhecer novas pessoas é divertido. Meu coração anseia por isso. Ela olhou para mim, notei isso com o canto dos meus olhos. No entanto, eu estava olhando para outro lugar. A porta da frente, para ser exato. Parecia haver uma comoção ali. Droga. Tem que ser no momento em que eu encontrar algum maldito terreno comum com Sir também. Esta foi uma grande festa de aventureiros. Espere um minuto. Ei! Essa é a bela elfa alta com cabelo brilhante cor de esmarolda que vi hoje cedo. Esta deve ter sido sua família. Eu poderia dizer que eles devem ter sido aventureiros poderosos. O restante dos aventureiros consiste em duas amazonas, um lobisomem e outro elfo. O outro elfo em questão tem longos cabelos amarelos alaranjados, olhos azuis escuros redondos e orelhas pontudas. Ela está usando uma capa rosa roseta em cima de uma camisa branca e um vestido corpete rosa. Em suas pernas havia meias altas brancas que pareciam estar presas ao vestido, como ligas, talvez. Um laço roxo pende da gola e sapatos de salto alto rosa com tiras, ou bandas, ou como você os chama. Ela também era baixa, de pé em 5 pés 1. Atrás dela está o único macho, o lobisomem. Tal como acontece com a aparência normal do lobisomem, suas orelhas estão no topo de sua cabeça sendo da mesma cor que seu cabelo grisalho claro, olhos âmbar ferozes e fendidos, uma cauda fofa cinza claro e uma tatuagem roxa de relâmpago sob seu olho esquerdo. Ele veste um pequeno colete cinza como uma jaqueta com uma gola de pele que tem uma alça para mantê-la no lugar. A jaqueta mostrava seu corpo tonificado pelos anos de trabalho duro que ele colocou em treinamento. Sob aquele macaco havia um colete preto que praticamente fazia o mesmo, mostrou de seu corpo. Em seus braços havia protetores de antebraço de prata que tinham algum tipo de pano preto que envolvia seus dedos médios. A parte inferior de seu corpo estava coberta principalmente por calças pretas que eram seguradas por um cinto dourado e botas de prata blindadas que iam até os joelhos com 2 pontos vermelhos na área da canela. Atrás dele estavam as duas amazonas. Ambos medem 1,65 m, têm pele morena clara, cabelos pretos e olhos castanhos. Elas pareciam muito parecidas para não serem irmãs. A da esquerda tinha o cabelo mais curto e bagunçado. Suas duas franjas têm 2 tubos dourados como acessórios perto da parte inferior da franja, fazendo com que pareça uma cauda de leão. Ela tem muitos acessórios dourados consigo, como vários colares, um dos quais com joias azuis penduradas, 2 braçadeiras e várias faixas nos tornozelos, sendo que o último tem joias azuis penduradas. Ela estava sem sapatos, um pequeno top branco que mostrava sua barriga.
Ela usava um longo pedaço de pano amarelo amarrado no lado esquerdo. Tem uma grande faixa verde que percorria a parte inferior do pano com uma faixa laranja cortando a verde ao meio. Pendurado pela gravata, que mostrava muita perna, parecia um acessório laranja tipo cinto na parte interna do tecido. A última peça de roupa era um cinto com uma cor amarela, laranja. A amazona da direita tem o cabelo mais comprido e liso com as duas franjas trançadas com duas faixinhas na ponta. Ao contrário da outra amazona ao lado dela, seus acessórios são todos prateados e não dourados. Os acessórios são os seguintes: um par de brincos de pedras azuis, 2 colares de prata, 2 braçadeiras de prata e 5 tornozeleiras de prata, sendo que a última tem pedras azuis penduradas. Seu top era vermelho e exibia seus ombros e decote com um acessório prateado sobre os topos de suas colinas. Ela usava um pedaço curto de pano amarelo amarrado no meio. Tem um design semelhante ao da outra amazona ao lado dela. Suas pernas estavam cobertas por perneiras vermelhas que eram mantidas juntas por joias azuis. Observei enquanto eles eram conduzidos a uma grande mesa no canto oposto. Eles devem ter feito uma reserva. Eu podia ouvir um pouco da comoção dos outros aventureiros ao meu redor. Ei, olhe para aqueles caras. Alguém diz um pouco alto demais: eles são da realeza ou algo assim? Claro que não, idiota. O aventureiro masculino provavelmente insultou seu amigo. Olhe para os emblemas deles. Ele apontou. Decidi seguir o conselho que ele havia dado ao amigo. Meus olhos se arregalaram quando dei uma olhada no emblema. Eles eram da família do matador de gigantes. A família Loki. Eles eram todos aventureiros de primeira classe. Era como se eu estivesse olhando para o time dos sonhos em carne e osso. Cada um deles era uma estrela. Espere. Esta é a família com aquela garota. As Wallenstein. Minha mente voltou para a cena no prédio da guilda depois que contei a Ana toda a história do que havia acontecido. Seu idiota imprudente. Ela me repreendeu. Você percebeu quão estúpido isso foi? Cruzei os braços sobre o peito. Obviamente. Obviamente não. Ela respondeu: minhas aulas não significam nada para você. Claro que sim. Assegurei a ela que o que ela havia me ensinado era significativo para mim. Foi você quem me disse para pensar com o cérebro em vez da espada. Faca. Ela olhou para mim, e ainda assim, aqui estamos nós. Você quase não conseguiu sobreviver mais uma vez. Olha. Eu deixei minhas emoções tomarem conta de mim. O choque no rosto disse a ela que ela não esperava que eu atacasse assim. Eu vi que 3 pessoas iriam morrer naquele momento. Suas mortes teriam sido minha culpa se eu não os ajudei. Eu não ia deixar 3 pessoas morrerem na minha frente, e faria isso de novo. Minha voz tinha finalidade de tom. Ela apenas balançou a cabeça para mim. Apenas tenha mais cuidado, por favor. Sorri para ela. Farei o meu melhor. Só espero que a masmorra não tenha outros planos. Então eu percebi algo. Um olhar sombrio cruzou o meu rosto. Eu tenho uma pergunta. Ela sorriu para mim. Eu só poderia ter uma resposta. Você conhece uma aventureira com cabelos longos, lisos e loiros dourados, e olhos? Usa armadura branca e azul, feminina. Tem um rosto sem emoção como o de uma boneca. Eu disse muito sério que isso deve ter enervado Ana um pouco. Isso é estranhamente específico. De fato foi, de fato foi. Foi aí que ela me disse quem era quem eu descrevi. No entanto, para minha extrema sorte, ela não estava aqui. Ouvi as cadeiras rangerem quando eles se sentaram. Belo. Eu ouvi a voz de Sir me tirando do estupor. Eu vi um beicinho bonito em seu rosto. Opa, eu a tenho ignorado. Sinto muito por isso, Sir. Eu me desculpei, eu estava um pouco distraído. Ela levantou a sobrancelha. Oh, então você gosta que sua garota use quase nada? Ela perguntou em tom de provocação. Eu corei com sua verdadeira declaração. Embora eu tenha respondido rapidamente, bem, menos significa mais. Maldito vovô. Seu rosto ficou vermelho também. Houve agora um silêncio constrangedor entre nós. Bem. Sim. Eu estava distraído com o que aconteceu na masmorra hoje.
Acabei de reconhecer um deles. Parecia haver um brilho nela quando eu disse masmorra. Existe uma história, Bellicum. Eu balancei a cabeça como minha resposta. Bem, é uma história e tanto. Eu sorri para ela. Eu posso te dizer se você quiser. Por favor. Ela praticamente implorou. Foi nesse momento que percebi que era isso que eu sempre quis quando queria ser um aventureiro. Eu queria compartilhar minhas experiências com outras pessoas, em um ambiente como este. Isso é o que eu sempre sonhei quando era mais jovem. Eu contei minha história dos eventos passados de hoje, abandonando completamente a família Loki. Então eu passei correndo por aquele elfo de cabelo verde ali quando derrotei o Minotauro. Eu disse gesticulando para a elfa sentada na mesa no canto. Ua! Foi a resposta inteligente de Sir. Isso é incrível, Belacum. Ela deixou escapar infantilmente. Bem, eu estava apenas ei. Lembra daquele idiota de cabelo branco? Você sabe, garoto fantasma? Minha cabeça virou na direção da mesa da família Loki. Meu olhar estava apontado para o lobisomem. Garoto fantasma? O elfo de cabelo verde perguntou com uma sobrancelha levantada. Sim, aquele que passou correndo por você. Parecia que tinha visto um fantasma. Riu vira-lata de cabelos grisalhos. Isso e o que ele disse realmente não foram tão engraçados. Foi muito chato. Ele deve ter se cagado de medo. Bem, meu jantar estava oficialmente arruinado agora.